Decepcionante, né, galera? Acho que é o mínimo que a gente pode falar depois desse jogo. O Fluminense deixou escapar uma vitória e, assim, empate com sabor de derrota, eu acho que o significado máximo do que a gente poderia dizer, poderia mostrar, é o que aconteceu hoje. O Fluminense não fez um grande jogo, fez um jogo até de certa forma fraco, não agrediu tanto o Vitória, que é um time que tem suas limitações, cometeu uma série de erros, foi em muitos momentos um time até de certa forma preguiçoso, mas o Fluminense poderia sim ter feito um pouco mais para conseguir sair com essa vitória. O Fluminense hoje teria a possibilidade de terminar esse jogo como vice-líder do Campeonato Brasileiro. E quem assistiu aqui o pós-jogo de ontem e de hoje, né? Lancei o vídeo ontem para que vocês pudessem ter tempo de assistir. Eu falei que sim, o jogo do Vasco e Flamengo era um jogo onde o Vasco poderia sim arrancar um ponto ali no jogo contra o Flamengo e que o jogo do Palmeiras e Fortaleza era um jogo um pouco mais complicado e que era muito mais possível que o Palmeiras saísse com a vitória. O Vasco fez a parte dele, conseguiu um empate ali contra o Flamengo. O Fluminense, no primeiro tempo, quando abriu o placar ali com o Germancano, se tornou naquele momento líder do Campeonato Brasileiro. Em seguida ali o Palmeiras fez o gol dele ainda no primeiro tempo, mas o Fluminense poderia ter saído muito melhor do que saiu hoje nesse jogo contra o Vitória. O que custava ali no segundo tempo, né, o Fluminense, alguém matar aquela jogada ali do Vitória? O jogador do Vitória saiu driblando 2, 3, cercado por 3 jogadores, conseguiu achar o passe, o Fábio dá um passe de calcanhar dentro da área e o atacante ali na cara do Fábio faz o gol e o Fluminense não tem como se defender. Faltou capricho, faltou talvez ambição. Eu acho que o Renato Gaúcho mexeu no time ainda para tentar muito segurar o placar, que eu acho que não era o ideal. O Fluminense deveria se manter com a bola como fez no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, o Fluminense chegou a quase 400 passes certos, 400 passes executados ali, com mais de 90% de passes certos, mas muito para segurar a bola com o Fluminense. Se for para tentar segurar o placar, que se faça dessa maneira, pelo menos. Segura a bola com o Fluminense, para o Fluminense poder ter o controle e o Vitória não ter oportunidade de criar uma jogada como aconteceu ali. Segundo tempo, o Fluminense passou a dar um pouco mais de espaço, o Vitória foi crescendo, o Carpini mexeu no time, mudou quase que o ataque todo do Fortaleza, do Vitória, e o Vitória conseguiu ali numa jogada achar uma oportunidade e fazer o gol. O Fluminense ainda poderia ter feito um segundo gol naquele lance perdido ali pelo Canóbio dentro da área, recebeu um passe maravilhoso ali do René, não dominou, não chutou, não fez nada, perdeu a oportunidade. O lance ali também do John Arias, que todo mundo tá dizendo aí que foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Cara, eu sou bem sincero aqui, cara. Eu sou bem... a minha grande sorte aqui é ser independente. Eu não tenho nenhuma ligação com canal nenhum, não tenho nenhuma relação com o Fluminense, ou com nenhuma torcida, com nada do tipo. Então eu posso dar a minha opinião de maneira bastante isenta. Pra mim não foi pênalti. Tem um puxão ali na camisa, assim, do Arias? Tem, cara. Mas o Arias, ele deu um pulo pra trás ali. Ele abriu mão de fazer o gol, abriu mão de dar um passe, de fazer qualquer outra coisa ali, pra tentar cavar um pênalti que, assim, hoje em dia é muito difícil aquele tipo de pênalti ali, o árbitro, né, cair numa jogada dessa daí. O Fluminense abriu mão de jogar, abriu mão de vencer, poderia sim ter saído com a vitória. Falo mais uma vez, não foi um grande jogo do Fluminense, mas com o pouco que o Fluminense fez, já dava para o Fluminense vencer o jogo de hoje. Infelizmente, assim, o torcedor sai decepcionado. A gente continua se mantendo ali na parte de cima da tabela, que é o mais importante. O Fluminense tem, daqui a 6 jogos, já começa o Mundial de Clubes. Então o Fluminense vai ter ali, né, se continuar nesse bom desempenho, vai ter ponto suficiente para quando começar o Mundial, a gente não tá correndo nenhum risco no Campeonato Brasileiro. Mas poderia ter feito melhor, cara. A gente começou esse Campeonato Brasileiro lá com o Mano Menezes sem nenhuma perspectiva. Entra o Renato Gaúcho, o time se transforma aí nos últimos jogos, nos últimos 6 jogos. A gente passa a ter esperanças do Campeonato Brasileiro também. Já disse aqui que para mim a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e principalmente a Sul-Americana, são campeonatos mais acessíveis para o Fluminense. E isso não precisa ser gênio para poder falar isso, porque a Sul-Americana é um campeonato muito mais acessível, de fato. Mas o Fluminense passa a ter possibilidade no Campeonato Brasileiro também. E se passamos a ter essa possibilidade, por que o Fluminense não aproveitar essa oportunidade?
E assim, jogos como o jogo de hoje, adversários como o adversário de hoje, que são adversários mais acessíveis, onde o Fluminense tem mais time, mais possibilidade, o Fluminense pode fazer mais coisa, é onde a gente não pode perder ponto. A gente perdeu ponto no ano passado para o Vitória, perdeu ponto para o Juventude, perdeu ponto para o Criciúma, e hoje, mais uma vez, o Fluminense deixa passar uma oportunidade que a gente não pode deixar acontecer, cara. A gente não pode deixar acontecer uma situação como essa. Tem muitas críticas aí de muitas pessoas a, mais uma vez, uma atuação do Canóbio. Realmente, o Canóbio não jogou muito bem. O Canóbio tem a característica dele de correr, de se entregar, de tentar, de ajudar na defesa, de tentar ir pro ataque. Por mais que ele não se defina ali como um atacante, ele se define como um cara mais de meio campo. Mas teve oportunidade e não conseguiu contribuir. Está sendo bastante criticado e muita gente já acha que no próximo jogo já tem que entrar com o Keno. Já falei aqui minha opinião algumas vezes, acho uma situação um pouco complicada, porque eu acho que o Keno não é um jogador para 90 minutos, porque fisicamente ele não consegue ter a intensidade de 90 minutos. Mas entre a falta de intensidade do Keno e a falta de habilidade do Canóbio, talvez, né, seja o momento aí de dar uma oportunidade para o Keno entrar no primeiro tempo ali e tentar mostrar o valor dele. É um outro jogador que oscila bastante também, mas pode ser que o momento seja ali de entrar com o Keno ainda no primeiro tempo. Um ponto positivo foi o bom retorno do Ganso. Jogou muito bem, jogou como o Paulo Henrique Ganso joga, né? Armando as jogadas ali, ainda com não se movimentando tanto, pelo menos a minha percepção foi essa, ele não ter se movimentado tanto, mas a pouca movimentação dele, é pouca bastante entre aspas aqui, tá? A gente sabe que ele tem as características dele, no que ele pôde fazer ali, ele conseguiu dar bons passes, ele conseguiu colocar a bola onde deveria ali no jogo, e é muito positivo ver o Ganso voltando. O Fluminense precisa muito dele para poder ter mais poder de criação, para poder fazer alguma coisa diferente. Vai começar agora a coletiva do Renato Gaúcho, vamos assistir a coletiva junto e daqui a pouco a gente volta. Ok? Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Boa noite, Renato. Calma Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, o Fluminense teve o maior controle da posse de bola ali no jogo, mas acabou sofrendo um empate no final, e a impressão que eu tive é que o time ficou um pouco estagnado no segundo tempo em relação ao primeiro, e que mesmo com as mexidas não conseguiu colocar a mesma intensidade. O que ficou faltando na sua análise para o Fluminense sair com resultado positivo hoje? Obrigado. Nós tivemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória se soltou um pouco mais, nos atacou um pouquinho mais, mas praticamente não estava tendo situações de gol. Infelizmente, no finalzinho do jogo, onde nós fechamos a casinha, coloquei mais jogadores altos também devido à bola aérea. Num erro nosso coletivo, nós tomamos um gol que a gente não pode tomar, principalmente faltando 2, 3 minutos. E deixamos de escapar uma vitória importante no Maracanã. Com todo o respeito ao nosso adversário, nós merecíamos ter vencido, mas isso não aconteceu. E a gente deu essa oportunidade para o adversário empatar o jogo no final, onde eu sempre falo para ele, no final do jogo a bola não pode mais nem chegar próximo à nossa área. Infelizmente, no erro coletivo nosso, nós tomamos o gol de empate. Oi, Renato, em cima desse tema, a gente falou com o Ganso depois da partida, e ele falou que você bate muito nesse aspecto. O final do jogo é importante, atenção, e é aquilo, fura a bola, não pode deixar fazer. Foi uma chance grande que vocês tinham, né, de ganhar o jogo. Tudo bem que o Palmeiras também venceu lá, mas subir para a ponta da situação e fica aquele gosto amargo, né, da forma como foi, né, Renato? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que, em primeiro lugar, nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa, né? Tentar conseguir, de todas as formas, conseguir a vitória. E nós estávamos bem. O Vitória não estava assustando a gente. A gente não estava fazendo uma grande partida, mas o jogo estava controlado. Infelizmente, como falei, no erro coletivo, faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo, não pode acontecer. Não pode acontecer de maneira alguma. Nós deixamos de escapar mais 2 pontos importantes, independente se nós iríamos ficar em primeiro lugar ou não, mas mais uma situação na tabela nós teríamos conseguido. Nós iríamos para segundo lugar com a vitória. Mas tínhamos que fazer o dever de casa. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigosíssimo. Quanto mais gordura você tiver, melhor. Não que a equipe não venha atuando bem, jogando bem, se entregando, se dedicando, mas falta um pouquinho de experiência nesse último lance aí que a gente tomou o gol.
Renato aqui, boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. Em determinado momento do jogo, teve um lance polêmico envolvendo o John Arias ali com um puxão de camisa dentro da área. Não sei se você chegou a ver o lance agora no vestiário. Você podia trazer a sua opinião sobre a situação, se você achou, se não achou pênalti? E de alguma maneira, você acha que isso pode ter interferido o resultado do Fluminense na partida? Obrigado. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. Eu já vi o lance no vestiário. Eu, no último jogo, inclusive, elogiei o árbitro. Todos eles. Ele e seus assistentes. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, eu gostaria de elogiar a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque o árbitro no jogo, ele pode até errar, que é rápido o lance. Mas é inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso. Com a máquina. Com a máquina. Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta. Não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Eu aconselho a CBF a convocar toda semana 2, 3 treinadores para darem uma palestra de arbitragem. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é você ver o lance aí. Você está vendo, teve o puxão. Na pior das hipóteses, chama o árbitro e deixa ele decidir. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Eu não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo duvida que alguém fale que não foi pênalti. Começa por aí. Duvido. Mas, de repente, entre 30, um vai falar que não foi, 2, sei lá. Acontece, cada um tem a sua opinião. Mas 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara. Só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. O porquê que ele não chamou o árbitro para dar o pênalti. Então a gente fica aqui todo ano, discutindo, brigando, sempre vai ter um clube prejudicado, ou clubes prejudicados por causa da arbitragem, que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável, é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. É escandaloso. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, eu estou falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. Eu vejo os erros de arbitragem por aí. Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato está dando a desculpa que ele não deu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Agora,
É inacreditável. E temos uma comissão na CBF. Um brasileiro, um argentino e um italiano. Por que um argentino e um italiano? Os brasileiros são burros? Eles não entendem de regras? Está aí. Na 5ª rodada, já havia outras rodadas, reclamações, e vai continuar assim o campeonato todo. Enquanto colocarem pessoas no VAR que não entendem de regras, vai ter erro toda a rodada, pode ter certeza. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua última substituição ali, a entrada do Thiago Santos no lugar do Martinelli, que vinha fazendo uma boa partida. Você chegou a declarar que o Thiago Santos te disse que não tinha preferência de jogar de volante, entrar em último caso, e hoje você tinha um volante no banco de reservas. Queria entender qual foi a sua ideia nessa substituição e o motivo dela. Veja bem, não é que ele não vai jogar mais de volante, mas faltando 3, 4 minutos, o que eu falei. Eu levantei a altura do meu time, o Martinelli pediu para sair, porque já não aguentava mais, correu bastante. Então eu venho controlando esse jogador todos os jogos, pode ver que todos os jogos, no final do jogo, eu substituo justamente porque chega um determinado momento que ele pede, eu olhei para ele e falei, Martinelli, tudo bem? Ele fez sinal que estava cansadíssimo. Então, se eu tinha jogadores para colocar, por que eu não vou fazer essa troca? O Thiago jogou várias vezes aí, até porque ele é um cara bom na bola aérea, e todo final do jogo, como foi com o Fecundo, a bola aérea dentro da área é um perigo. Então eu levantei, faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Então está dada a explicação. Boa noite, Renato. Ryan Leão, antenado da jogada. Queria pedir para você falar sobre a utilização do Canóbio. Por qual razão você busca colocar ele sempre mais aberto, até quando o time está atacando pela direita, que é o lado oposto dele, geralmente? Não, pelo contrário, eu estou corrigindo ele, eu quero que ele feche. O meu atacante do lado oposto tem que fechar. É porque às vezes os jogadores de fora, eles têm as características dos treinadores estrangeiros, que eu não culpo. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar, que gosta do extremo sempre aberto. Eu não, eu gosto que ele feche. Jogada do lado direito, ele tem que fechar na área para fazer o gol. É a mesma coisa que eu falo pro Arias. Jogar do lado esquerdo, eu quero que o Arias feche. Eles são atacantes, eles têm que estar na área para fazer o gol. E ele saiu hoje porque o Vitória estava dando espaços para a gente e a gente precisava de velocidade. A gente tem um gênio que joga no meio de campo, que é o Ganso, só que ele precisa de velocidade na frente. E eu coloquei o Serna no lugar dele justamente para isso. Para a gente atacar o espaço, o Vitória joga com uma linha alta, nós tínhamos espaço. Eu coloquei o Serna justamente para ele aproveitar esses espaços para tentar matar a partida. Boa noite, Renato. Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Renato, nos 3 últimos jogos do Fluminense no Maracanã, contra o Santos foi decidido no final, contra o Bragantino tomou o empate e também fez o gol no final, e hoje teve a oportunidade de matar o jogo no segundo tempo e acabou levando o empate no final do jogo. Você acha que essa questão de matar o jogo, finalizar o jogo, o Fluminense tem pecado e pode melhorar nisso? A gente trabalha para isso, né? No futebol, quanto menos situações se der para o adversário, quanto menos problemas você tiver no final da partida, melhor. Para isso, tem que matar o jogo. Nós fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para matar, inclusive essa claríssima do pênalti. Então é muito perigoso sempre, no final do jogo, você estar apenas com 1-0. A gente tenta de todas as formas, a gente treina para isso, para no momento que aparecerem as oportunidades, a gente fazer os gols. Fizemos apenas um e, infelizmente, no final, nós tomamos o gol de empate, quando nos outros jogos, você mesmo lembrou bem, nos acréscimos a gente venceu a partida. É isso que eu falo para eles. Nós não vamos ter essa sorte todos os jogos de vencer as partidas nos acréscimos. Então, por isso que a gente tem que matar o jogo sempre que possível durante a partida. Ou, na pior das hipóteses, a gente não dá esse mole que a gente deu no gol do Vitória. Deu? Obrigado, boa noite, gente. Tá aí a coletiva do Renato Gaúcho, como era de se esperar. Reclamou bastante ali do lance do pênalti. Já disse mais uma vez aqui, e assim, quero ouvir a sua opinião, porque eu tô falando da minha percepção e eu posso estar equivocado também. Se você acha que foi pênalti, deixa aí a sua opinião, fala, foi pênalti sim, o Arias foi puxado na área. Pelo menos eu acho que, assim, teve o contato, teve o puxão ali, mas o fato do Arias ter supervalorizado o lance é que às vezes faz com que o árbitro não dê esse tipo de falta, porque não dá para nem entender como que foi a carga, o quanto de carga que teve no lance ali. Agora,
Renato perde ali a sua invencibilidade no Fluminense, continua muito bem, né? É um fato, continua muito bem. Fez as críticas dele ali em relação à inexperiência do time em tomar um gol daquele. Era só matar a jogada, cara. Era só matar a jogada. Faz uma falta, mata a jogada, dá um jeito. O Fluminense não tomaria esse gol. Mas é isso. O Fluminense perde a sua invencibilidade. Continua muito bem no Campeonato Brasileiro. É terceiro colocado. Poderia ter terminado em segundo. Mas dos males, o pior aí não aconteceu, que seria uma derrota. Mas o Fluminense está bem, cara. O Fluminense está bem, se mantém ali nas primeiras posições, continua construindo ali uma gordura para quando chegar no Mundial, né, o time está bem. E também para as outras competições, para Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para quando precisar abrir mão de um jogo ou de outro, porque vai ter um jogo importante na competição de mata-mata, o Fluminense poder fazer isso com tranquilidade, como não teve a oportunidade de fazer no ano passado. É isso o vídeo de hoje. Cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, sua opinião. Nesse momento a gente está aí com 1.401 inscritos, então eu conto com a sua participação, conto aqui com a sua inscrição, com o seu comentário. Ajuda esse vídeo a engajar. Se você puder, clica aí no hypar aí no vídeo, se estiver aparecendo para você. Se você puder compartilhar também na rede social, compartilhar com seus amigos, compartilha. E até o próximo vídeo. O Fluminense segue bem no Campeonato Brasileiro, mas num jogo que a gente acaba saindo, infelizmente, decepcionado aí por conta do resultado. E é isso. Até o próximo vídeo.